Antes de começar a falar mais especificamente sobre o próximo ano, eu acho muito importante que a gente saiba olhar para todos os anos até aqui, de modo a enxergar mesmo o que a gente pode estar fazendo de errado, entre muitas aspas, tá bom? Porque isso de errado é muito relativo, né? Porque é só quando a gente tem essa consciência do problema que a gente consegue curar ele, ou transformar ele. E é isso que nós vamos descobrir aqui hoje. Eu estou muito feliz de você ter chegado até aqui. Esse é o terceiro episódio da série Desafio de Encerramento de 2021. O meu nome é Yasmin e esse é o Missão Despertar Cast, um lugar onde sabemos que o despertar espiritual começa individualmente, mas o caminho é seguido em conjunto e é para isso que estamos aqui. Vamos lá? Se você está chegando nesse fim de ano com o sentimento de que você fez alguma coisa errada, ou de que você fez pouco, que você poderia ter se esforçado mais, pode parar. Esse sentimento de que a gente queria ou poderia fazer mais, ele sempre está presente. E eu volto lá na sua infância para te lembrar que desde a nossa criação, ou talvez na escola, né? Nada do que a gente fazia era suficiente. A nota da escola não era boa, se era 8 tinha que ser 9, se era 9 tinha que ser 10. O tanto de amigos não era bom, se tinha 1 era pouco, se tinha 5 era pouco, se tinha 10 era pouco. O conhecimento não era suficiente, você só sabe biologia? Ah, eu sei biologia e matemática, mas eu tinha que saber história também. As atividades não eram suficientes, você tinha que ser bom em todos os jogos, você tinha que ser bom em tudo. As conquistas não eram suficientes. Nós sempre estávamos acostumados a ver o que faltava. O copo meio vazio. Mas pode ser sim que você tenha repetido ao longo desses anos padrões de comportamento, de ações e de pensamentos que estejam dificultando o seu processo de conquistas, aquele objetivo seu. E como que isso aqui tá bem dinâmico, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal de novo. Agorinha mesmo, eu estava falando com uma das minhas amigas sobre como todo ano eu quero me comprometer com ter uma alimentação equilibrada e fazer atividade física. Mas até hoje, em sei lá, uns 10 anos que eu me comprometo a isso, eu nunca consegui cumprir esse objetivo de uma forma que eu estivesse satisfeita com ele. Mas por que será? Então eu tô olhando isso de uma forma mais investigativa com vocês. Primeiro, gente, que no começo, quando eu desejei isso, eu desejei pelo motivo errado. Eu queria porque eu achava que assim eu seria aceita nos lugares que eu frequentava, porque assim eu seria vista como uma pessoa mais atraente e desejável. Eu queria por pressão estética. E você concorda comigo que esse não é um motivo muito forte para se querer algo tão complexo e que exige tanto de nós quanto uma atividade física regular e uma alimentação saudável? Depois que eu me desconstruí um pouco, eu desejei isso, mas eu tive pressa. Eu me pesava 3 vezes por dia, eu fiz dietas malucas, eu passava mal de não comer. Eu levava meu corpo até a exaustão na atividade física. E como você pode imaginar, isso não me manteve e não me deixou seguir em frente, fazendo inclusive com que eu tivesse o efeito oposto. Depois de mais desconstrução, eu desejei de novo, mas eu escolhi errado. Eu fiz uma atividade física que eu não gostava, mas que era a que eu via os outros fazendo. E eu tentei me alimentar do que eu via na internet que era saudável, tipo assim, legumes no vapor sem sal. Mas eu não gosto de legumes no vapor sem sal. Só que eu via os outros comendo e eu achava que era a única forma, que era o que era saudável, que eu tinha que comer aquilo, independente se eu gostasse ou não. E eu não sabia que eu podia criar os meus próprios pratos e que tinha outras formas de eu comer isso e ser gostoso, e ser da forma que me satisfizesse mais.
E aí eu desisti de novo. Hoje eu ainda desejo, mas eu aprendi que nós temos que ter clareza dos nossos objetivos antes de tentar começar eles. E aí no final, a atividade do dia vai trazer para a gente essa clareza. Olha só essa frase. Hábitos ruins são mais fáceis de serem mantidos. Isso quer dizer que assim que a gente se descuida, fica mais fácil de cair naquela rotina desequilibrada que a gente tinha antes. No começo do ano é muito fácil ter uma motivação, porque tá todo mundo com esse sentimento de que vai começar de novo, de que tá cheio de metas e tá super motivado. Pois é, mas isso não passa de uma motivação para começar. O difícil mesmo é continuar, porque continuar depende de disciplina e não de motivação. Os hábitos de anos de sedentarismo, de anos de alimentação ruim, de estresse, de raiva, de procrastinação, eles sempre falam mais alto. Por isso que é tão comum que a gente chegue no fim do ano sem ter concluído a maioria das nossas metas. Não é que a gente faz muitas coisas de errado, mas é porque é muito mais fácil retornar para aquele hábito ruim que a gente já manteve há mais tempo. Como se ele já tivesse ali adormecido dentro de nós, mas que nós temos que aprender, inclusive a gente tem que ter a habilidade de domar ele. Mas além disso, como eu tinha dito um pouquinho no início, nós devemos aprender que não podemos depender de motivação, porque a motivação é como as nuvens no céu. Elas vêm e vão. A gente tem que ter a disciplina, porque a disciplina é fazer o que é o certo. É fazer o que deve ser feito, independente das circunstâncias. E a disciplina é como se fosse o céu. Ele sempre está ali, estável. E é como diz a minha amiga Jennifer, só vai. Para fechar nosso episódio de hoje, a atividade é muito legal, gente. Lembra que eu disse que quando nós vamos falar sobre o que deu errado, com aspas, a gente tem que parar para analisar o que a gente se propôs a fazer? Então eu quero que você pegue papel e caneta, sim, de novo, e escreve aí uma meta que você considera importante, mas que teve dificuldade de cumprir esse ano. Se você quiser depois, pode escrever mais de uma meta, mas tenta escrever só uma agora, para você poder ter mais foco mesmo. Depois de escrever essa meta, faz uma análise que eu vou chamar de MPE. Motivo, pressa, escolha. 1. M. O motivo que te fez escolher essa meta. Escreve aí. É um motivo profundo? Tem significado? Ou é para agradar alguém? Sustentar alguma imagem? 2. Pressa. Você esperou e teve paciência com o processo, sabendo que talvez ele não seria rápido? Compreendendo que os hábitos precisam de tempo para mudar, ou você já queria resultados imediatos? 3. Escolha. Você escolheu o melhor caminho para chegar nessa meta? O caminho que tem mais a ver com você? Essa análise vai te trazer muita clareza. O episódio de hoje vai ficando por aqui e no próximo episódio nós vamos falar sobre como ter metas mais alcançáveis. Nos vemos lá. A luz que habita em mim, saúde a luz que habita em você. Namastê!